Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez a nossas aulas do curso Técnico em Qualidade da disciplina Auditoria de Produtos, Processos e Sistemas. Hoje daremos continuidade e vamos para a aula 2. Na aula de hoje nós veremos 4 itens. Primeiramente, o processo de implementação do programa de auditoria de qualidade. Falaremos também um pouco mais de auditoria interna, de auditoria externa e o que são as conformidades e as não conformidades. Antes de começar, eu recomendo que todos estejam assistindo essa videoaula com o seu slide aberto, também com suas apostas de mão, para facilitar o aprendizado. Qualquer dúvida, você pode parar e recorrer à apostila e assim complementar mais o seu aprendizado. Vamos em frente. A implementação do programa de auditoria, ela parte do princípio de, inicialmente, a gente determinar quais são as funções a serem auditadas. Você imaginar um sistema produtivo que vai passar para a auditoria, ele tem várias funções. Então, é preciso ter um foco, justamente, antes de começar, fazer essa determinação de quais são as funções a serem auditadas. Depois, ainda na fase de planejamento, que são as equipes e as datas para a auditoria. Está no planejamento, na organização. Prepara-se o plano, e esse plano ele deve ir para uma aprovação. Caso o plano não seja aprovado, deve ser elaborado um novo. E caso seja aprovado, pode-se, enfim, divulgar e coordenar o plano para efetivamente começar a auditoria em si. Então, o profissional de auditoria. Essa aqui é uma parte muito importante. Por quê? Porque o cara que vai trabalhar com auditoria, ele deve ter algumas características do seu perfil, que deve ser importante para que uma auditoria tenha um bom resultado. A gente vê o que o profissional de auditoria, ele é escolhido ainda assim na fase de planejamento, o treinamento dele também é na fase de planejamento, mas vamos ver quais são alguns desses perfis esperados para um auditor. Olha só, ele tem que ser organizado, disciplinado e flexível. Por que organizado? Porque tem todo um rito a ser seguido, de planejamento, de tempo, de etapas. Então essa organização tem que partir do pressuposto que ele vai seguir várias etapas. Disciplina também para seguir todos esses passo a passo. Mas ao mesmo tempo ele deve ser flexível, porque é sabido que algum prazo pode acontecer alguma coisa e invariavelmente pode atrasar o andamento, então ele tem que ter essa flexibilidade para saber conduzir os trabalhos. O muito importante, como a gente já viu lá na primeira aula, o significado de auditoria, que vem de uma palavra do latim, né, que é de audição, lembra a audição? É saber ouvir. Então o auditor ele tem que ficar muito atento, porque muitas das informações que vão ser relevantes para uma auditoria vêm de saber escutar o que as pessoas estão falando. Ser comunicativo, porque ao mesmo tempo que ele tem que saber ouvir, ele tem que repassar para os outros. Que a gente pode fazer um link diretamente para esse último ponto aí, que é a capacidade analítica. Muitas vezes o que ele vai ouvir não está muito claro. Empiricamente, as pessoas que estão lá trabalhando, elas sabem o que está acontecendo, mas não são claras. Então é o auditor que tem essa capacidade analítica de traduzir da melhor forma o que as pessoas estão querendo falar. Diplomático também, você vai encontrar muitas vezes numa auditoria relações conflitosas. Quem está sendo auditado vai receber aquele puxão de orelha, pode não gostar. Às vezes as pessoas entendem errado que ele está punindo alguém. O auditor ele tem que ser diplomático para ter esse jogo de cintura de saber conversar com todo mundo e explicar. O diplomata é aquele cara que sabe trabalhar com conflito de interesse, ele sabe fazer um lado ceder, o outro ceder e chegar a um comum acordo. E justamente por isso tem que ter a capacidade de liderança, porque ele vai ser um líder que vai estar diante desse cenário e saber conduzir da melhor forma. Essas são duas das características importantes que um auditor deve ter. E agora vamos para as atribuições de um auditor. Afinal, quais são as competências dele? Todos os testes de auditoria, os testes de conformidade e não conformidade, vamos saber aqui, imaginar a situação que a gente está com um produto. Alguns testes são feitos, por exemplo, para medir o peso, medir as dimensões de determinado produto. Esses testes para ver conformidade é feito pelo auditor. Não só por um auditor, a auditoria é composta por uma equipe. Tem o auditor-chefe, ele pode repassar essa atribuição para um membro mais novo da equipe. A gente botou aqui, eu botei em evidência no nosso slide, que são buscar evidências de auditoria. Que a gente viu lá atrás que evidências são o quê? São todos os fatos de registro que podem ajudar o auditor a chegar na sua conclusão. É a atribuição dele buscar essas evidências, mas ele tem que ser claro
na requisição das informações. Como assim claro? Tem que deixar claro para as pessoas que têm essas informações que podem vir a ser evidência, realmente o que ele quer. Isso facilita o tempo. Se você chega num ambiente de produção, o rapaz lá que está trabalhando em determinado setor, ele tem as atribuições dele, ele não pode perder muito tempo tentando conversar para saber o que está acontecendo. Vamos lá, tem que ser claro e direto ao ponto. Do mesmo modo, claramente deve ser definidas o que é uma conformidade e o que é uma não conformidade. Algumas vezes essa definição é facilitada quando determinado produto ele já tem claramente ele tem algumas dimensões, algumas atribuições, características que vêm diretamente por exemplo, do Inmetro. Vamos imaginar um determinado produto que tem algumas especificações vindo do Inmetro. Fica mais fácil definir essas conformidades e não conformidades. Esse próximo ponto que eu vou destacar é de muita importância. Eu peço que vocês prestem atenção nisso, porque eu costumo tocar bastante nesse ponto, que o auditor ele deve evitar culpar alguém no caso de não conformidades. A intenção de auditoria não é punir ninguém. A intenção da auditoria é melhorar o sistema. Então, muitas vezes, os colaboradores eles ficam com medo de uma auditoria, porque eles pensam que é para ser punido. Alguém vai ser demitido, alguém vai ser chamado a atenção. E se isso acontecer, ele pode vir a tentar esconder algumas informações que podem ser relevantes para melhorar o sistema. Então tem que ser muito claro na hora de explicar que o objetivo não é punição, o objetivo não é culpar ninguém, o objetivo é melhorar o sistema, otimizar o sistema. Certo? Então isso tem que ficar claro nas reuniões que o auditor vai conduzir. E por fim, que é o objeto de trabalho do auditor, que é o seu papel de levar à conclusão. Então essa conclusão vem na forma de um relatório. Esse relatório vai dizer quais foram as opiniões dele acerca desse sistema, o que pode melhorar, se ele está robusto, se ele está com falhas, apontar as falhas e também as correções para melhorar o sistema. Certo? Aqui a gente fala também quais são as evidências de auditoria. É tudo aquilo que vai servir para verificar a eficácia do sistema e propor melhorias. A gente tem um esqueminha no nosso slide que mostra um processo, ilustra um processo de obter evidência. Tem uma fonte de informação, pode ser relatórios, pode ser até mesmo aquela conversa de corredor. E essa fonte de informação ela pode ser uma evidência. Só que aí o auditor ele vai avaliar e constatar. Se for realmente uma evidência, ele faz uma análise mais crítica. E aí pode chegar para ser uma conclusão de auditoria, essa análise crítica, porque nessa evidência pode ter alguma informação importante que pode ajudar na conclusão do seu trabalho. Vamos assim a um exemplo prático de que seria uma evidência. A gente imagina um setor produtivo, um setor de queima de determinado processo produtivo. Tem lá, as evidências podem ser os relatórios de temperatura e pressão daquele processo. Esse relatório pode ter algumas evidências, por exemplo, se a gente tem determinado antes de começar que às 12 horas a temperatura deve estar a 800 graus Celsius e depois, na hora seguinte, às 13 horas, já deve estar em 900. Se no relatório de queima não tiver atingido esta temperatura, pode vir a dizer que talvez, aí ele vai fazer análise crítica, se isso foi responsável por ter aquele problema em determinado produto, certo? E agora, vamos aqui, a gente já falou na aula passada sobre a auditoria interna, agora a gente vai ver um pouquinho mais, mostrar alguns detalhes do que vem a ser de fato a auditoria interna. Primeiramente, a gente já falou, isso é muito importante, que o auditor deve ser independente. Se ele deve ser independente, de modo algum, ele pode vir a fazer parte do trabalho a ser auditado. Não faz sentido essa auditoria feita por si próprio. Então, ele é interno, ele faz parte da empresa, mas ele é de outro setor. Então, essa auditoria, ela deve ser realizada periodicamente, mas não tem uma frequência pré-definida. Depende da necessidade da administração. Do mesmo modo, ela se torna assim um pouco flexível, porque basta que a administração aprove o seu plano e as normas de referência. A gente vai ver aqui no próximo slide
que a auditoria externa ela é um pouco mais rígida. Por quê? Porque a auditoria externa, quem é que ela é feita? Vamos relembrar a aula passada. Ela é feita naquele contrato. Um cliente, ele está procurando um fornecedor em potencial. Daí o fornecedor, ele só aceita fechar o contrato com aquele cliente se o cliente atingir umas pré-determinações. Desse modo, ela se torna mais profunda, mais rígida. A administração não tem aquela liberdade de definir quando vai ser feita, não, porque já está envolvendo uma terceira parte, né? Que no caso é um possível fornecedor. E aqui, na auditoria externa, que também é conhecida como auditoria de segunda parte, o auditor ele já não é para ser nem funcionário da empresa, ele deve ser alguém de fora. Isso facilita o quê? Facilita a sua independência, ele tem menos probabilidade de sofrer influências internas, né? E a periodicidade é justamente determinada pela duração do contrato. Tem mais rigidez nas normas de referência e ela é mais profunda e mais extensa, conforme a gente já explicou o porquê disso, né? E aqui, gente, a gente vai agora para definir, explicar melhor o que seriam as conformidades e não conformidades. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é que é responsável por manter o sistema de qualidade funcionando corretamente? É a administração ou os auditores? Muita gente tem essa confusão internamente, que às vezes a administração contrata o auditor, ele espera que o auditor resolva todos os problemas da empresa e deixe de fazer a parte dele. Isso não é para acontecer. O auditor é aquela pessoa que vai vir de fora, analisar, fazer uma visão crítica e imprimir sua opinião. Mas o responsável é a empresa, é a administração que deve zelar. Faça uma comparação com você indo ao médico. Imagina só o médico lhe dar todos os remédios que você tem que tomar, quais atividades físicas você tem que fazer, como é que deve ser sua alimentação. Se você não seguir isso, quem é que vai ser responsável pela sua saúde? É o médico ou é você? Logicamente é o paciente que tem que ficar responsável. Aqui vale a mesma linha de raciocínio. É a administração, é a própria empresa que deve zelar pelo seu sistema de qualidade. A auditoria, ela identifica as conformidades e as não conformidades e propõe as ações de melhoria. Vai caber à administração pôr essas ações de melhoria em prática. É assim que funciona. Tudo bem? E o que é a conformidade? Conformidade é a ação de comprovar o atendimento a determinadas normas ou especificações. Essas normas, ela pode ser uma norma da NBR, pode ser uma norma do Inmetro, uma especificação pode ser o mercado que dita, ou então pode ser também gerada internamente. E uma não conformidade é o quê? É o não atendimento de um requisito. Olha só, não conformidade, ela não pode ser vista como uma coisa negativa, péssima, que deve ser escondida. Às vezes pode vir a ser, mas se a gente partir do pressuposto que é somente o não atendimento do requisito, vamos imaginar um produto de linha A, eu chamo de linha A, produto assim de alta qualidade, alto padrão, e um produto de padrão mais popular. Vamos imaginar, comparar um carro de luxo com um carro popular. Vocês acham que os mesmos requisitos, as mesmas exigências que são feitas pela qualidade do produto do carro de luxo é a mesma do carro popular? Não, tem alguma diferença. Então, o que pode vir a ser uma não conformidade no carro de luxo, não atendeu àquele requisito de excelência, ela pode muito bem vir a ser uma conformidade no carro popular. Depende da situação. Isso é muito comum quando a gente tem esse tipo diferente de produto. Então, como ela não é uma coisa negativa, mas é justamente aquilo que está dentro do sistema, que até dependendo da situação é flexível, o auditor deve deixar claro que ninguém será punido. Justamente porque deixando esse medo no ar, os colaboradores podem ficar um pouco assim, com medo, o que está acontecendo. Então, a auditoria ela tem o propósito de identificar as não conformidades. Se ela tem esse propósito, tem que ficar claro que deve ser, as pessoas têm que colaborar para elas mesmas voluntariamente dizer, ó, aqui talvez seja uma não conformidade. E aí o auditor analisa suas evidências de auditoria, faz aquela análise crítica e ele chega na conclusão se é ou não é. Se for, parte para tentar corrigir as falhas do sistema. Feito isso, a gente tem o quê? O objetivo da auditoria sendo realizado, que é corrigir as falhas, seja melhorar o sistema, melhorar os processos, reduzir custos e por aí vai. A gente vai ver mais um pouco dessas vantagens na próxima aula. Certo? Então, gente, essa foi a nossa segunda aula.
Espero que vocês tenham gostado. Analisem tudo que foi falado aqui, estejam sempre olhando a nossa apostila, tem mais informações e também veja sempre o slide. Qualquer dúvida, procure no fórum.